Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje a gente vai criar do zero uma planilha de gestão de compras. O setor de compras, toda essa parte de compras é muito importante e representa uma oportunidade de economia na maioria das empresas. Então, você saber construir essa planilha do zero vai ser certamente um diferencial para você no mercado de trabalho. Fica aí que nessa aula eu te explico a criar do zero de uma planilha em branco uma planilha de gestão de compras. E olha, antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links. No primeiro você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel impressionador. E o segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo, beleza? Olha, essa aula não vai ter arquivo disponibilizado para download, que nem a maioria das outras aulas tem. Porque eu vou criar uma planilha de gestão de compras realmente do zero, tá bom? Então, quando você for praticar na sua casa, você pode abrir uma planilha Excel em branco, completamente em branco, e a gente vai começar a criar ela aqui, tá? Gente, a ideia da planilha de gestão de compras é você ter um local para você armazenar todas as compras que a sua empresa faz, tá? Independente do setor que a sua empresa atue, se é o setor industrial, bens, serviços, enfim, toda empresa tem que ter um controle de compras, porque ela precisa de muitos materiais, muita matéria-prima, muitos insumos para funcionar. Então, você gerir exatamente, corretamente essas compras, esses valores que você gasta, é importante até não só para você ter o controle do seu estoque, mas principalmente para você ver a oportunidade de reduzir os custos. Às vezes, você anotando todas essas compras, você consegue entender quanto que está pagando a mais um determinado valor, poderia economizar nisso, ou quando você poderia comprar menos um determinado produto, ou quando às vezes vale até a pena você comprar mais em um determinado momento, sabendo que daqui a algum tempo esse preço pode subir, entendeu? Você já faz um estoque agora, enquanto ele está mais barato. Enfim, são diversos os usos que essa planilha de gestão de compras vai ter. O que a gente precisa ter de informação? O que é relevante? Olha, a gente precisa saber quais são os produtos que foram comprados, tá? Todos eles. A gente precisa saber quando, o valor que foi gasto nisso, tá? Então eu vou começar informando o produto, certo? O produto que foi comprado. Na verdade, eu vou até botar aqui a data da compra, tá? Data da compra, o produto que foi comprado, a quantidade desse produto e o valor que foi pago, tá bom? Isso daqui é o mais básico, o essencial, tá? Só que eu não quero ficar apenas no essencial, não. Vamos colocar algumas informações que seriam interessantes. Então, por exemplo, quando você compra um produto, sei lá, um produto mais industrializado, tipo um celular, você sabe que é um celular, 2 celulares, 3 celulares. Mas imagina que a sua empresa ela use insumos que não são medidos em unidades, mas em quilos, né? Então, por exemplo, se você tem um hospital e precisa comprar, sei lá, comida para servir para essas pessoas. Então, você vai ter o preço dos alimentos às vezes em quilos, às vezes em litros. Enfim, independente do setor que você atue, você vai ter algum insumo que é medido em quilos, enfim, diversas unidades de medida. Então, ao lado de quantidade, eu vou informar também a unidade de medida, tá? Então, por exemplo, se eu for comprar um celular, a unidade de medida vai ser essa daqui, ó, o N, tá? Tipo, uma unidade mesmo, beleza? O N, então eu vou comprar, sei lá, uma unidade de celular, 2 unidades de celular. Quais outras unidades a gente pode ter? Olha, quilo, costuma ser bastante comum, quilo ou gramas, né? Mas vamos padronizar aqui em quilogramas. Também faz sentido a gente ter uma unidade em litros, tá? Também poderia ter mililitro, não é? Mas vamos deixar aqui por padrão em litros. E eu vou colocar aqui a data dessa compra, tá? Vou colocar aqui algumas datas aleatórias, tá vendo? Ó, vou botar aqui também uma data no mês 3 e uma data no mês 4, tá? Tô populando essa tabela aqui com algumas informações iniciais. Um produto, tá? Vamos pensar aqui em uma empresa para a gente definir como padrão. A minha empresa vai ser uma empresa que pode ser uma marcenaria, talvez, tá bom? Marcenaria. Então, eu quero comprar um disco, tá? Um disco para você serrar, aqueles disco de serragem. Vou chamar disco, tá? Vai ser um produto que a unidade de medida é unidade, né? Eu compro um disco, 2 discos, 3 discos. Então, quantidade pode ser, sei lá, comprei 5 discos
e no total eu paguei R$100, tá bom? Olha, um segundo produto pode ser, por exemplo, madeira bruta, né? Então eu vou chamar o seguinte, né? Madeira, né? Toras de madeira, né? Se eu chamasse toras de madeira, seria unidade, né? Uma tora, duas toras, ou pode ser em quilos, né? Eu não sei exatamente como se comercializa, eu pensei nesse exemplo aqui agora, mas toras de madeira, mas eu vou colocar aqui a quantidade, tá? Então vai ser, não sei, 100 quilos de madeira, tá? Eu vou pagar, chutando valores aqui mesmo, tá bom? 1.000. E aí, sei lá, água, né? Ou melhor que isso, vou utilizar tinta, tá? Tinta branca, por exemplo, beleza? E aí eu posso ter unidade em litros, tá? Comprei uma lata de 20 litros de tinta e eu gastei R$300, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou formatar essa coluna aqui de valor já como moeda, tá? Porque eu sempre vou receber nessa coluna valores monetários. Perfeito? Tá aqui, ó, formatado como moeda. Ótimo. Isso daqui é o que eu preciso de informação inicial, básica, tá? Você pode depois rebuscar. Então, por exemplo, você cria um departamento para determinado produto, né? Então, por exemplo, sei lá, uma categoria. Então, eu posso ter uma categoria de produtos que é mão de obra. Outra categoria de produtos que são relacionados à matéria-prima. Outro relacionado apenas à tinta. Outros apenas a madeiras, entendeu? Vamos criar logo essa coluna aqui, ó. Vamos lá. Vou criar a coluna da categoria, beleza? Categoria do produto, tá? Então, disco vai ser uma categoria chamada ferramentas, tá? Tora de madeira vai ser matéria-prima, né? E tinta, vou chamar uma categoria de tintas, né? Que a gente utiliza tintas de diversas cores. Então, vou até fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou botar uma outra compra no dia 15 de abril de 2024. Vai ser uma tinta azul, né? Então, repara, eu tenho aqui duas compras de tinta, né? Dois produtos da categoria tinta, só que aqui uma é tinta branca e outra é tinta azul. Eu posso ter outros produtos da mesma categoria. Se eu quiser, por exemplo, depois adicionar uma tinta amarela, tinta verde, eu posso colocar. Posso, inclusive, colocar tinta branca de uma outra marca, né? Então, essa aqui é a tinta branca de uma marca A, depois coloco uma compra da tinta branca da marca B, entendeu? Enfim, você pode ir preenchendo depois essa tabela com as informações que você achar necessário, tá? E essa lata de tinta pode ser uma lata de 20 litros ou posso comprar uma lata maior de tinta de 30 litros, tá? E nesse caso, eu vou pagar R$400. Enfim, o importante aqui é você definir uma estrutura inicial para a sua tabela, para o seu registro de compras e depois popular, tá? Se você definiu que para a sua tabela, né, para a sua planilha de gestão de compras, é necessário informar a data de compra, o produto, a categoria, a quantidade, unidade, valor pago, você preenche todas essas informações. Se para você não faz sentido, por exemplo, colocar uma categoria, não preciso do meu negócio, você exclui a coluna categoria, tá? Essa aqui realmente é uma coluna opcional. Agora, gente, vamos combinar. A data da compra, o nome do produto que foi comprado, quantidade e o valor pago são 4 colunas que qualquer planilha de gestão de compras precisa ter, beleza? Então, ó, essas colunas aqui que eu estou marcando, essas 4 colunas, data de compra, produto, quantidade, valor pago, é muito difícil uma planilha de gestão de compras não ter isso, tá? Categoria e unidade de medida, até unidade de medida a gente pode não utilizar, beleza? Mas enfim, o seu primeiro passo vai ser esse, criar aqui, ó, uma base de dados. Eu vou aproveitar, pegar isso daqui tudo e formatar como tabela, beleza? Formatei como tabela. Então isso daqui, ó, vai ser o seu registro de compras, tá? Vou chegar aqui embaixo na planilha 1, que é o nome padrão que veio para essa planilha, e eu vou mudar para registro de compras, tá? Registro de compras, beleza? Agora, olha que interessante. Depois que a gente fizer o nosso registro e preencher isso daqui com mais informações, é claro, quando você fizer no seu trabalho, no seu exercício, na sua prática aí, você coloca todas as informações que você puder. Puxa aí um histórico de compras da empresa, passa a registrar sempre as principais compras dela, tá bom? Então você vai preenchendo o máximo de informações possíveis, tá bom? Uma outra coisa que é interessante, tá? É a gente ter paralelo ao registro das compras também um registro de produtos. Porque pensa o seguinte, imagina que eu tenho aqui o produto tinta branca e tinta azul. Eu estou informando, eu estou digitando essas informações de forma livre, tá?
Imagina que depois eu preencho alguma informação errada, tá? Então, ao invés de escrever tinta azul, né, eu coloco uma outra informação, eu escrevo errado, eu coloco um produto que não está cadastrado efetivamente. Se eu não tenho um cadastro, eu não consigo, primeiro, verificar se esse produto foi registrado da forma correta. E se eu colocar, por exemplo, um produto tinta azul com um L, outro produto com tinta azul com dois L's, depois, lá na frente, na hora da gente contabilizar todos os produtos, a gente pode ter um problema, tá bom? Então, desde agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra planilha que vai ser o nosso registro de produtos. Vou até botar cadastro de produtos, tá? No cadastro de produtos, eu só preciso ter informações relativas ao produto. Então, eu tenho o nome do produto, né? Nome do produto. Eu preciso ter, né? O que eu sei do produto? Eu sei qual que é o preço do produto? O preço do produto é sempre o mesmo? Não. Se você vai no seu mercado, um mês você chega a um pacote de arroz, está um preço. No outro mês pode estar outro preço. E no mês seguinte mais outro preço ainda, entendeu? Então, o preço é uma coisa que a gente vai registrar na hora da compra, tá? O que eu sei que o produto sempre tem? Igual, né? Olha, o produto sempre tem igual o seu nome. Acho que a categoria também, né? Então, ó, vou chegar aqui, categoria, e unidade de medida também. Beleza? E aí você pode se perguntar, tá, mas olha só, eu não entendi o que o Fred fez. Ele criou um cadastro de produtos que tem 3 informações que já tem no nosso registro de compras, né? Ali, eu já tenho o nome do produto, eu já tenho a categoria e já tenho a unidade de medida. Qual é o sentido de eu ter essas informações repetidas nos 2 lugares? Olha, deixa eu te explicar. Vou pegar aqui, ó, todos os nomes dos produtos, tá? Tô copiando igualzinho os nomes dos produtos. Também as categorias, ó, também as categorias. E também eu tenho as unidades de medida, tá? Beleza. Eu vou até, ó, formatar isso daqui como tabela, mais uma vez, tá? Vou até botar a tabela com uma cor diferente, que é pra gente ter bem essa distinção, tá? Ó, inclusive eu criei a tabela errado, tá? Faltou colocar aquelas informações como título. Tá lá, pronto. Já tenho essas informações aqui. Agora, olha só o que eu vou fazer, tá? Eu tendo esses produtos cadastrados aqui, o cadastro de produtos ele não vai mudar o tempo todo, né? Ele é mais ou menos fixo. É raro você registrar um produto novo. O que você vai estar sempre registrando é uma nova compra. Então, olha o que eu vou fazer. Ao invés da pessoa chegar aqui no nosso cadastro, no nosso registro de compras e digitar o nome do produto a esmo, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar essa coluna onde a gente registra o nome do produto. Vou na guia dados, validação de dados. Eu vou criar uma validação de dados do tipo lista, tá? E olha só qual vai ser a validação de dados que eu vou passar, né? Quais são as opções que eu vou colocar? Vão ser os nomes dos produtos que eu tenho cadastrado aqui, beleza? Ó, eu tenho esses 4 produtos e eu já vou fazer o seguinte, vou colocar umas linhas a mais aqui embaixo, ó, beleza? Que aí quando eu for cadastrando novos produtos, eles também vão entrar na listinha, tá? Com isso, olha só o que eu tenho, tá? Eu tenho que, agora, quando eu for registrar o nome do produto, eu já tenho aquelas opções ali que estão cadastradas. Então, por exemplo, vou chegar aqui no dia 20 de maio, tá? E eu vou registrar um novo produto. Agora, é só eu clicar na célula onde eu colocaria o nome do produto, vai aparecer uma setinha aqui, e nessa setinha eu tenho as opções dos produtos, entendeu? Aqui eu posso selecionar apenas os produtos que estão cadastrados. Então, olha só, eu só consigo escrever tinta azul do jeito certo. Se eu tentar colocar tinta azul com mais um L, olha só, ele não deixa, ele manda uma mensagem de erro, tá? Então, eu preciso colocar a tinta azul do jeitinho que está cadastrado lá na base de dados, tá? Então, o legal dessa validação de dados é que ela te impede de registrar produtos errados. Só tem uma coisa, né? Quando você coloca o nome do produto errado, aparece essa mensagem de erro aqui que é padrão. Caramba, eu queria colocar uma mensagem de erro que explicasse para a pessoa que está utilizando que ela colocou um produto, né, que não foi encontrado no cadastro, entendeu? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar todas as células onde tem a validação de dados. Tá vendo? Ó, quando eu vou em validação de dados, já aparece aquela lista que a gente cadastrou. Eu vou em alerta de erro e no alerta de erro eu vou escrever uma mensagem para aparecer quando eu colocar uma informação errada, quando eu tentar digitar um produto que não existe da forma que foi escrito, beleza? Então, ó, o nome do título vai ser produto não encontrado, tá? Produto não encontrado. Esse aqui é o título da mensagem que vai aparecer. E aí a mensagem de erro vai ser a seguinte:
registre um produto que se encontra no cadastro de produtos. Beleza? Vou dar um OK. Agora, olha que interessante. Quando eu tento digitar tinta azul errado, aparece a mensagem de erro. Olha lá, ó, produto não encontrado. Registre um produto que se encontra no cadastro de produtos. Aí ele vai ver, ó, não existe tinta azul com 2 L's lá no cadastro de produtos, entendeu? Se você vier no cadastro de produtos, está escrito apenas assim. Ou então um outro produto, sei lá, eu vou comprar um verniz, beleza? Verniz, tá? Não existe esse produto chamado verniz na categoria, no cadastro de produtos. Então, o que você tem que fazer? Tem que vir no cadastro de produtos, digita verniz, né? A categoria vai ser verniz, digamos assim, né? Então, para um verniz natural, né? Existem diferentes tons de verniz, né? Então, vai ser o verniz natural da marca X, tá? Coloquei aqui, especifiquei bem qual que é o nome do produto, tá? Falei que é um produto que pertence da categoria verniz, certo? E a unidade de medida dele vai ser ml, né? Mililitro. Tá ótimo. Agora, olha que interessante. Eu, quando for registrar agora esse produto, ele já aparece para mim, ó, verniz natural da marca X, beleza? Então, eu já consigo selecionar um produto que foi cadastrado no cadastro de produtos aqui no meu registro de compras. E olha que interessante. Quando eu cadastro produtos, eu já preencho a categoria e a unidade de medida. Então, eu não preciso digitar ela aqui também, nem categoria e nem unidade de medida. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar todas as informações que estão em categoria, todas as informações que estão em unidade de medidas, beleza? Eu vou utilizar um PROC-V. Olha só o que o PROC-V vai fazer. Ele vai procurar o nome do produto e vai retornar a categoria e depois a unidade de medida. Mas aonde ele vai descobrir isso? No cadastro de produtos. Ele vai ver, ó, o disco. Então, se eu digitei disco, tem que aparecer lá a categoria do disco, que é ferramentas, e a unidade de medida, que é o N, tá? Então, ó, vou fazer um PROC-V. PROC-V vai ser o seguinte: o valor procurado é o nome do produto, a matriz tabela vai começar no nome do produto, vai vir até o final. Para retornar a categoria, eu vou colocar qual número índice de coluna? Vou colocar o número 2. Por quê? A coluna que eu quero retornar, que é a categoria, é a primeira, não é a primeira coluna, porque a primeira coluna da matriz tabela é o nome do produto. É a segunda coluna da matriz tabela. Tá vendo? Ó, a primeira coluna da matriz tabela é o nome do produto. A segunda coluna é a categoria. Se eu quero retornar a categoria, eu formo o número 2. Por fim, 0, para a gente saber, né, para o Excel saber que eu quero uma correspondência exata. Dei o Enter e olha só. Disco, ferramentas, tora de madeira, matéria-prima, tinta branca e tinta azul, categoria tinta, e verniz natural da marca X é da categoria verniz. Eu passei rápido pelo PROC-V e também pela validação de dados, porque o meu objetivo aqui não é te ensinar do zero essas ferramentas. É só para você ver na prática como que eu utilizo diversas ferramentas, diversas fórmulas do Excel para criar uma ferramenta de gestão de compras. Caso você queira aprender mais sobre validação de dados, mais sobre a fórmula PROC-V, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo para você ter uma explicação realmente do zero até o avançado sobre essas ferramentas, tá bom? Mas o objetivo aqui é a gente construir uma ferramenta de gestão de compras utilizando diversas ferramentas e fórmulas do Excel. Vou fazer aqui, ó, mais um PROC-V e agora vai retornar a unidade de medida, tá? O valor procurado vai ser disco, eu vou procurar nessa matriz tabela 3, 0 e pronto. Retornei a unidade de medida, tá? E aí eu vou informar que eu vou comprar quantos ml de verniz, sei lá, 500 ml de verniz e com isso eu vou ter gasto, sei lá, uns R$80. Perfeito. Registrei aqui. Já tenho o meu registro de compras, o meu cadastro de produtos, tá? Cada um em uma planilha diferente do meu Excel. E qual que é a ideia? Você pega esse registro, esse cadastro aqui, e você vai preencher ele com o máximo de informações possíveis, tá? Então imagina que a partir de agora você vai começar a utilizar isso na sua empresa ou no seu trabalho, certo? A partir de hoje você começa a cadastrar todas as compras aqui. Vai chegar em um momento em que você vai ter bastante compra registrada, 100, 1000, 10 mil, um monte de compra registrada, porque as empresas fazem muitas compras todos os dias praticamente, tá? Então, o que vai ser interessante? Você não ter apenas uma planilha que você cadastre as compras, mas que você consiga tirar algumas conclusões, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar um dashboard muito simplesinho a partir disso.
um painel em que você vai conseguir acompanhar diversas informações sobre a gestão de compra da sua empresa, tá? Eu vou utilizar para isso tabela dinâmica. Aliás, eu já vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um vídeo completo, uma outra aula completa aqui do YouTube em que você pode aprender mais sobre tabela dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Eu vou inserir uma tabela dinâmica, vou dar um OK. E olha só, essa tabela dinâmica ela foi criada a partir dessa tabela aqui, né? A partir do meu registro de compras. Então, a partir desse registro de compras, né, eu consigo fazer algumas análises. O que eu passei, né? O que eu tenho nessa base? A data da compra, nome do produto, categoria, quantidade, unidade de medida e valor pago. Se eu vier aqui na planilha em que eu criei a minha tabela dinâmica, olha aqui no canto direito, ó, eu tenho todas aquelas informações que eu tinha na base de dados. Então eu vou montar algumas análises com a tabela dinâmica, tá? E depois eu transformo essas análises em gráficos. Mas vamos lá. Primeira análise, o quanto que eu gastei por dia ou por mês, tá? Vou pegar a data da compra e colocar em linhas. O valor pago eu vou colocar em valores, tá? Agora, olha só, eu tenho quanto que eu gastei para cada mês. Então, no mês de fevereiro, eu gastei R$100, em março eu gastei 1.000, abril 700 e assim por diante. É uma primeira análise, tá? Essa é a minha primeira tabela dinâmica. Se eu quiser criar uma segunda tabela dinâmica de um jeito rápido, olha o que eu faço. Seleciono a primeira tabela dinâmica, dou um Ctrl+C, copiei ela. Cheguei do lado, Ctrl+V, colei, tá? Agora, eu não quero mais essa análise de venda por mês. Eu quero venda talvez por categoria. Tá ótimo, ó. Tirei aqui as informações que estavam em linhas, que eram as datas, né? Eu vou colocar a categoria. Pronto. Agora eu sei o quanto que eu vendi por cada categoria de produto, tá? Interessante isso, né? Agora, outra coisa que eu posso fazer é o quanto que eu vendi não por categoria de produto, mas por produto em si. Porque, por exemplo, aqui em tinta, a gente tem dois produtos, né? Tem a tinta branca e a tinta azul. Então, ó, eu vou criar mais uma tabela dinâmica, vou copiar essa tabela aqui e colar do lado. É uma terceira tabela dinâmica. E nessa terceira tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Nessa terceira tabela dinâmica, eu vou registrar não apenas a categoria, né? Mas o produto, tá? Então, eu sei o quanto que eu comprei por produto, beleza? Tá? Então, tá aberto realmente por produto. Com isso daqui, você já consegue transformar uma base de dados, né, um registro de compras seria apenas o registro, em algo que te permita fazer algumas análises. Então você pode vir aqui e ver em que mês você está gastando mais e menos, com que categoria você está gastando mais e menos, com que produto você está gastando mais ou menos, tá? Eu vou transformar isso daqui em gráficos. Olha que simples. Eu vou inserir, a partir disso daqui, né, selecionei a primeira tabela dinâmica, vou inserir um gráfico, tá? Agora eu consigo ver visualmente a evolução dos gastos da empresa mês a mês, tá? Não apenas no formato de tabela, mas em um formato de gráfico, né? Fica mais visual, as pessoas conseguem visualizar bem melhor as informações desse jeito, beleza? Ó, só vou dar uma formatada nesse gráfico porque ele ficou meio estranho, ó. Por padrão ele sempre vem meio feio, mas a gente dá uma arrumada rapidinha nele. Como que eu faço para deixar esse gráfico mais bonito, mais agradável? Primeiro, eu vou tirar tudo que eu não preciso, ó. Título, legenda e esses botões aqui, né? Depois, eu vou dar um jeito nessa linha, que ela tá meio quadrada, tá vendo? Eu vou suavizar essa linha. Como? Clica com o botão direito em cima da linha, formatar série de dados. Na janela que vai aparecer aqui, vou marcar a opção linha suavizada. E pronto. Você vê que no mês de fevereiro começou um pouco baixo, subiu bastante em março, em abril e maio caiu mais um pouco, tá? Agora eu vou criar um gráfico aqui, ó, para a segunda tabela que me mostra o quanto que eu gastei por categoria. Vou inserir um gráfico de rosca, tá? Ali, ó, inserir um gráfico de rosca em que cada fatia dessa rosca mostra o quanto que eu gastei para cada produto, tá vendo? Ali, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o título, tirei a legenda, vou ocultar os botões e, além disso, eu vou colocar um rótulo de dados, tá? No rótulo de dados eu vou formatar ele, tá? E eu vou colocar o que nesse rótulo de dados? O nome da categoria e o valor, tá vendo? Perfeito. O separador vou botar como nova linha, tá? E assim a gente tem o nosso gráfico de rosca, ó. Vou separar um pouco essa informação aqui e essa informação aqui. E com isso a gente já tem um gráfico de rosca, né? Mostrando o quanto que foi vendido de cada categoria. Então repara, essa maior fatia aqui
é o que? Matéria-prima que eu gastei R$1.000. A segunda maior fatia é a verde, que é tinta, gastei R$700. Depois vem as categorias de verniz e ferramentas, beleza? Por fim, eu vou criar aqui do lado um gráfico, tá? Que me mostre quais são os produtos que eu estou mais gastando dinheiro, beleza? Vou inserir aqui um gráfico de barras, tá? Coloquei aqui o gráfico de barras. Vou fazer aquele mesmo processo, tá? Diminuir um pouquinho o tamanho dele, beleza? Vou tirar tudo que eu não preciso. Título, não preciso de legenda, não preciso desses botões, não preciso desse monte de número aqui embaixo, dessas linhas, e vou colocar um rótulo de dados, tá? Mais uma vez, tá lá. Então, o que eu fiz? Eu tirei o máximo de informações desses gráficos, deixando ele o mais limpo possível. E agora que os gráficos estão prontos, você não precisa nem mostrar as tabelas, né? Você pode fazer isso daqui, ó. Sobe um pouquinho os gráficos, realmente ocultando as tabelas, e com isso você vê apenas os gráficos, né? Então, tipo, fica mais visual as pessoas verem isso daqui no formato de gráfico do que no formato de tabela. Então, eu estou literalmente ocultando essas tabelas, colocando os gráficos na frente deles, tá? Enfim, gente, também vou deixar aqui embaixo uma aula em que eu dou diversas dicas sobre como utilizar gráficos no Excel. Mas o objetivo da gente foi atingido. Olha só, a gente partiu de uma planilha em branco e criou um cadastro, uma planilha de compras, tá? Claro, fiz uma planilha o mais simples possível e depois você pode ir colocando mais informações, mais colunas e principalmente mais linhas nessa planilha, mas a ideia central de uma planilha de compras é essa aqui. Você tem um cadastro de produtos, beleza? Um cadastro inicial de produtos. Você registra aqui depois todas as compras que você fez e depois você tem uma análise sobre essas compras. E olha que legal, vou colocar aqui, por exemplo, uma nova compra no dia 1º de junho, tá? 1º de junho. Apareceu esse ND aqui porque essas duas colunas eu estou calculando com PROC-V, beleza? Mas o que é ND? Não disponível. Ele está fazendo um PROC-V nesse produto aqui que está vazio e não está encontrando o resultado. De fato, eu preciso selecionar um produto aqui, por exemplo, disco, e ele já me traz a categoria e a unidade de medida. Eu vou comprar, então, mais 2 discos, pagando R$30, beleza? E assim, a gente já registrou rapidamente uma nova informação nessa planilha. Você pode ver aqui na planilha 3, tá? Que esses gráficos ainda não foram atualizados. Por quê? Esses gráficos foram criados a partir de tabelas dinâmicas. Tabelas dinâmicas precisam ser atualizadas para refletir essa última linha que eu coloquei na minha base. Tá vendo? Então, o que eu preciso fazer? Ir na guia dados, clicar em atualizar tudo e olha só. Ele já atualizou todos os gráficos. Agora tem uma nova linha, um novo mês aqui, que é o mês de junho. Também tem, né, mudou um pouco aquele valor de ferramentas, estava 100, agora eu fiz uma nova compra de R$30, foi a 130, e o valor do disco também foi a 130, tá vendo? Então, fica algo fica algo mais automático mesmo, beleza? E é claro que eu fiz do zero, tem muitas formas da gente melhorar, da gente deixar essa planilha ainda maior, ainda mais rápido e principalmente ainda mais bonita, principalmente na parte de dashboard, né? A gente consegue fazer uns dashboards realmente muito bonitos do Excel. Mas o meu objetivo de utilizar diversas ferramentas do Excel para construir uma ferramenta de gestão de compras foi atendido até aqui. Beleza, gente? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse tipo de aula em que eu utilizo diversas ferramentas, fórmulas do Excel para criar uma planilha? Você gostou desse tipo de aula? É o tipo de aula que te interessa? Então faz o seguinte, se você gostou desse tipo de aula, comenta aqui embaixo, manda mais. Se eu ver que vocês estão comentando manda mais, eu vou entender que vocês gostaram desse tipo de aula e eu vou continuar produzindo outros tipos de planilha aqui para você. Talvez uma planilha de fluxo de caixa, uma planilha de estoque, e eu te ensino a criar essas planilhas do zero, que nem eu fiz nessa aula. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.